Salve, 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 salve! Quem acompanha aqui o canal sabe que Genshin Impact é o meu jogo favorito e já dei diversas explicações pro motivo, né? Mas isso não quer dizer que esse jogo não possua certos problemas. E não estou falando de bugs bizarros ou de problemas de endgame, já que isso todo mundo já tá careca de saber, todo mundo já sabe e tudo mais, tá? Eu tô falando de problemas com a física do jogo. Ela não faz sentido. Só para deixar claro, Explicando Conceitos é um quadro aqui do canal em que eu foco em explicar conceitos de física no geral, tá? Às vezes a gente foge um pouquinho do tema, mas no geral é explicar conceitos de física, tá? Usar um jogo para explicar o conceito de física é algo que tá dentro do quadro, beleza? Isso não quer dizer que ele é focado apenas nisso, ok? Beleza. Vamos lá. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, prazer. Eu sou o Telhado Sensei, sou VTuber, sou professor formado e pesquisador na área de física. Então vai por mim, o que eu disser nesse vídeo tem respaldo científico total, ok? Pois bem, outra coisa que eu quero dizer é que não estou sendo patrocinado pela mãe Royal, hein? Mas bem que poderia, hein? Hein? Dito isso, vamos para o conteúdo. Eu sei que muita gente pode argumentar que Genshin é apenas um jogo e não tem problemas não ser fiel à realidade e tudo mais, mas vai por mim. Depois que você ouvir o que eu tenho a dizer, vai mudar de ideia. Primeiro, começamos com uma mecânica muito interessante do game, e a mais popular também, que é a mecânica de planar. Ou melhor dizendo, não nessa mecânica em si, mas no que acontece depois que a estamina do seu personagem acaba. Sim, estou falando da queda. Gente, Genshin é um jogo onde a gravidade parece que não existe. Simples assim. Calma, antes que você fique pistola com essa afirmação, vou explicar porquê dela. Acontece que a gravidade é puramente uma aceleração e tem como consequência a produção de forças que chamamos de forças gravitacionais. Sendo que a que temos mais contato é justamente a chamada força-peso, que mantém a gente aqui no solo. É no fato da gravidade ser uma aceleração que tá o problema. Se liga nessa cena aqui. Você consegue notar o problema com a gravidade aqui? Não? Pois bem, eu te digo. Se a gravidade é uma aceleração, por que a personagem, quando cai, não acelera na sua queda? A única aceleração que temos aqui é a inicial, e depois a personagem sempre vai cair com a mesma velocidade. Ou seja, parece que a gravidade não está fazendo muito bem seu trabalho no Genshin, né? Claro, pode ter gente que vai argumentar que a chamada velocidade terminal vai existir e tudo mais, mas a velocidade terminal é uma velocidade máxima que um objeto em queda pode atingir quando imersa em um fluido. Ou seja, no caso de uma queda livre, a resistência do ar vai limitar a velocidade de queda em um máximo, em pico. Isso se deve ao fato da força de resistência se igualar à força-peso que está sendo gerada pela aceleração da gravidade. Acontece que a velocidade terminal não é instantânea no ar. Ou seja, você cai e você já não atinge ela automaticamente. Claro, isso vai depender de corpo para corpo, mas enfim. Para que a gente atinja essa velocidade, temos que levar em conta a área de contato e a viscosidade do fluido. Fluidos mais densos, como a água, fazem com que a velocidade terminal seja atingida mais rapidamente do que aqueles menos densos, como o ar. Ou seja, a personagem caindo no ar aqui não poderia atingir a velocidade terminal quase que instantaneamente. Logo, levando em conta que o ar de Teyvat ainda é ar, o problema só pode estar em um lugar. A gravidade se desliga quando você está caindo, mas o dano ainda é real. Outra coisa que não faz sentido no Genshin é a propagação de calor.
Sério, eu acho que o Fannis, quando criou o Dreivat, olhou para as leis da termodinâmica e riu da cara delas, porque não é possível. Para explicar isso, vim aqui na Espinha do Dragão, onde vou fazer um teste com a maravilhosa Daderia. E se você não gosta dela, sim, você tem problemas. Primeiro, vou deixar o frio extremo agir naturalmente. Ótimo. Agora vamos nos aquecer. E aqui já poderíamos ter uma certa estranheza, pelo simples fato de que o frio foi retirado com uma velocidade maior do que a velocidade com a qual pegamos ele, né? Pegamos entre aspas. Mas vou relevar e considerar que se deve à fonte de calor ser bem potente e tudo mais, o que mesmo assim já daria certo problema, já que literalmente tem gelo perto dessa fonte e esse gelo não derrete. Enfim, né? Agora vamos para a água. Voltando agora para a fonte de calor, se liga no que acontece. Isso mesmo, simplesmente a velocidade que o frio extremo sai é exatamente a mesma. Isso não tem sentido físico. A água é um ótimo condutor térmico. Segundo a segunda lei da termodinâmica, o calor entre dois corpos é transferido espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio, até que ambos atinjam a mesma temperatura, o chamado equilíbrio térmico. É por isso que você sempre vai ter o café ficando frio e a água gelada, sua Coca-Cola, sei lá, ficando quente, né? Justamente porque você tem essa transferência aí e vai tentar igualar com a temperatura ambiente. Mas, primeiro de tudo, transferências de calor por irradiação, como é o caso aqui, são naturalmente mais lentas. E segundo, se a fonte de calor é tão alta a ponto de eliminar o frio extremo tão rapidamente, ficar perto dessa fonte por muito tempo deveria começar a queimar o sujeito, já que teríamos que o natural é atingir a mesma temperatura da fonte, ou seja, se você ficasse muito perto dela, você deveria pegar fogo. Considerando que a água é um ótimo condutor térmico, ela vai transferir o calor mais rapidamente para você, o que significa que a velocidade de transferência de calor deveria ser maior do que o caso em que a Daderia não está molhada. E uma observação. Eu tô falando aqui que a água é um ótimo condutor térmico, mas se a gente considerar a água pura, ou seja, sem sais minerais, nesse caso a água seria um isolante térmico, ela seria um péssimo condutor térmico. A água só é um bom condutor porque tem sais minerais nela. Ok? É a água do nosso cotidiano e é o que eu tô considerando aqui. Ok? Beleza. E ainda falando em água, outra coisa que parece não existir no Genshin, na verdade até que tem, mas parece que só funciona quando quer, é a inércia. Mano, se você pega um barquinho e sai navegando por aí e de repente precisa parar, não se preocupe, o barco para automaticamente. Olha só que maravilha. Gente, não sei se vocês sabem, mas barco não tem freio. E isso acontece porque justamente se mover no ar e se mover na água são diferentes. Para parar um objeto em movimento, um dos métodos mais comuns é usar o atrito, ou seja, para você frear você usa o atrito. Mas como vai produzir atrito dentro d'água? Resposta: não produz. Por isso que os barcos simplesmente possuem um sistema de propulsão reversa, que quando acionado vai causar uma força contrária e que vai reduzir a sua velocidade aos poucos, devido à primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, e não instantaneamente, como é o caso dos barcos do Genshin, que se você parar, parou. E se você acha que o passeio aquático acabou, mano, a queda na água também não faz o menor sentido. Existe uma coisa chamada tensão superficial, e ela é formada pela força entre as moléculas de água, as chamadas forças intermoleculares.
Essa força é tão poderosa que, dependendo da força que seja exercida sobre a superfície e o tempo em que você exerce essa força, né? Quanto tempo você leva nisso, a resposta dela pode ser muito lenta, o que vai fazer com que o líquido se comporte como um sólido. Ou seja, em certas altitudes, cair na água deveria ser o mesmo que cair no concreto. Mas enquanto você não toma dano ao cair na água, se cair num caixote de madeira que tá flutuando, isso pode te matar. Enfim, né? Olha, tem muita coisa que eu posso falar sobre as leis da física que são quebradas dentro do Genshin, mas acho que só essas aqui já dá pra entender, certo? Lembrando que isso não diminui o jogo e a sua qualidade. Na verdade, ele continua sendo um jogo maravilhoso e recomendo quem quiser, jogue, vale muito a pena, tá? E a única questão aqui é que, como físico, não tem como eu não reparar essas coisas, tá? Mas, como eu disse, isso não reduz as grandezas do jogo. Beleza? Pois bem, gostou? Lembra de deixar o like, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro, você tem acesso a conteúdo antecipado, além de outras mordomias aqui no canal. Um valeu demais também ajuda. Tamo junto. E até. Agora deixa eu continuar minhas diárias aqui, porque ganhar a gema não é de graça, né? Vamos lá.